Sabe, tem uma frase da poetisa Cecília Meirelles que eu acho fantástica. Qual? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Nossa, é perfeita. A gente sente, né? Exato. A gente sente o peso, o desejo por ela. E o material que a gente tem para a nossa conversa de hoje, que é um estudo do Cleves Silva feito para a Igreja Batista Crescer, vai direto nesse anseio. Uhum. Mas por um ângulo muito específico, a liberdade espiritual. A proposta toda é construída em cima de um texto do Evangelho de João. E logo de cara, o estudo já estabelece um ponto de partida que, assim, pode ser bem desafiador. Já começa forte, então. Sim. Ele propõe que, para entender o conceito de liberdade que ele vai apresentar, a gente precisa aceitar duas premissas, duas verdades fundamentais. Ok, e quais seriam? Importante notar que não se fala de algo social ou político aqui, né? De jeito nenhum. É uma condição puramente espiritual. E a segunda premissa, que é consequência da primeira, é que ninguém conseguiria se libertar disso por esforço próprio. A capacidade de sair dessa condição não estaria nas nossas mãos. Exatamente. O que nos leva a uma citação de Goethe, que o próprio material traz e que é, assim, impactante. Manda. Ninguém é mais escravo do que aquele que pensa ser livre, sem que de fato o seja. Uau. Isso é muito forte. É. Porque sugere um tipo de auto-engano, né? Que a gente pode estar se iludindo. Exato. A implicação ali é que a nossa definição comum de liberdade, tipo, fazer o que eu quero, é vista como superficial. Entendi. A verdadeira escravidão, segundo o argumento do estudo, seria estar preso a uma natureza que te inclina para longe de Deus. Então a pessoa acha que está sendo livre, mas na verdade só estaria obedecendo a essa inclinação interna. Ok. Então o nosso percurso hoje vai ser esse. Vamos mergulhar nesse estudo e tentar entender como ele define o que seria um verdadeiro discípulo. Uhum. E como essa identidade, segundo o texto, seria a única chave para destravar essa tal verdadeira liberdade. Uma coisa levando a outra. Exato. O elo que o estudo estabelece é direto. Só um verdadeiro discípulo pode ter a verdadeira liberdade. O autor destaca que, na passagem bíblica, muitos diziam crer em Jesus. Mas era uma fé meio superficial, sabe? Sim, uma fé que não se sustentava. Isso. Então a questão central que o material tenta responder é: o que de fato qualifica alguém como um discípulo verdadeiro? Então o estudo aponta para 4 características que estão todas ligadas. A primeira é o alicerce de tudo: crer em Jesus. Certo? Mas ele logo qualifica isso. Não é só eu concordo. O termo usado é fé salvadora. E o que isso quer dizer? Que ela é descrita não como algo que a pessoa produz, mas como um dom, um presente de Deus. Peraí, isso levanta uma questão importante. Se a fé é um presente, como fica a responsabilidade da pessoa? Ela tem algum papel ativo nisso ou é um processo totalmente passivo? Excelente pergunta. O estudo aborda isso ao citar outro texto, de Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ah, então tem uma ação aí. Tem. A ideia é que a fé é gerada por Deus no coração da pessoa quando ela se expõe à mensagem. Então não é passivo no sentido de não fazer nada. A pessoa precisa ouvir. Entendi. Mas a capacidade de crer de verdade, a centelha inicial, é posicionada como uma obra divina, não humana. Entendi. Isso já muda bastante a perspectiva. E tem uma consequência prática enorme para as igrejas, então. Coloca um peso gigantesco na qualidade da pregação. Totalmente. Se é dali que essa fé pode surgir, a fidelidade à mensagem se torna a coisa mais crítica. E é por isso que a segunda característica do verdadeiro discípulo é tão importante. Que é? Não basta crer uma vez, é preciso permanecer na sua palavra. E aqui é onde fica bem interessante. Porque permanecer pode soar meio passivo, mas não é, né? De forma alguma. O estudo explora a palavra grega original meno e explica que ela tem o sentido de residir, se basear em, guardar e obedecer. É um compromisso ativo, contínuo. Exatamente. É o que o autor diz que diferencia uma conversão genuína de um entusiasmo passageiro. A prova da fé não está no começo, mas na sua durabilidade. Então, desenhando o caminho até aqui, começa com essa fé, que é um presente, que exige essa atitude ativa de permanecer na palavra, e essa constância,
que leva para o próximo passo. Isso. Essa permanência leva à terceira característica. O verdadeiro discípulo recebe a revelação da verdade. E conhecereis a verdade. Essa mesma. Só que aqui ela não é apresentada como resultado de uma busca filosófica ou intelectual, sabe? É descrita como uma revelação sobrenatural de Deus. E a verdade é o próprio Jesus, segundo o texto. Exatamente. O material é enfático nisso. Jesus não só ensina a verdade, ele é a verdade. É quase uma reação em cadeia. A fé presente leva à permanência ativa, que leva ao conhecimento revelado. E tudo isso culmina na quarta característica, a grande promessa do texto. Isso, a consequência final. O discípulo experimenta a verdadeira liberdade. E a verdade vos libertará. E aqui a definição dessa liberdade é crucial. Não é liberdade política, social, de escolha ilimitada. É especificamente a libertação do pecado. A escravidão mencionada no começo. Exato. O estudo cita um comentarista, W. Hendrickson, que define isso como o estado em que o pecado não domina mais a pessoa, a palavra de Cristo passa a dominar o coração. Então a mudança fundamental é ter a capacidade de escolher não pecar. A relação de poder foi invertida. Perfeito. A relação de poder muda. E para fechar essa parte, eles usam uma citação de Tolstói que amarra tudo de uma forma brilhante. Que é: Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Faz todo sentido dentro dessa lógica. A liberdade é um fruto, não alvo. Isso. Ela nasce dessa relação com a verdade, que é Jesus. Perfeito. Uma vez estabelecido esse perfil, o estudo então aprofunda e detalha essa liberdade em 4 dimensões. A primeira, como já foi dito, é a libertação do pecado. Sim. E aqui a ideia é a mudança de status. O discípulo ainda peca, o estudo não nega isso. Certo. Mas ele não é mais um escravo do pecado. A dívida foi quitada. E a imagem que eles usam para descrever isso é muito poderosa de um pregador chamado T.D. White Talmage. Como é essa imagem? Ele fala sobre a tinta escura da acusação sendo totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz. É uma imagem quase poética para uma ideia teológica, né? Mas, na prática, isso significa que a luta contra o pecado desaparece? Ou a natureza da luta é que muda? A segunda opção. A luta continua, mas o resultado final não está mais em dúvida. A escravidão implica a derrota certa, a liberdade implica que a vitória é possível e, no final, garantida. Entendi. A pessoa ganha um novo poder para lutar contra o que antes a dominava? Exato. A batalha continua, mas o senhor da guerra mudou. Ok. E se a liberdade do pecado é essa quebra de escravidão, a próxima dimensão parece meio contraintuitiva. Ser livre da própria lei de Deus. Isso não soa quase como anarquia? Parece, né? E por isso o material se dedica a esclarecer bem. A lei de Deus, segundo a análise, é santa e boa. O problema não está na lei. Tá na gente. Exato. Na nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Por exigir perfeição, a lei acabava funcionando como um espelho que só mostrava a nossa falha e, com isso, trazia a condenação. Então a liberdade aqui é da condenação da lei, não da moralidade. Exatamente. O estudo usa uma analogia de um casamento tirada da carta aos Romanos. Enquanto o marido vive, a mulher está ligada a ele pela lei. Se ele morre, ela está livre para se casar de novo. Certo. Da mesma forma, o discípulo, ao morrer para a vida antiga, estaria livre da lei do pecado e da morte para servir a Cristo. No dia a dia, como alguém sentiria isso? Significa que não sente mais culpa? Não exatamente. A culpa pode existir, mas o que muda é o medo da punição final. A motivação para obedecer não é mais o medo do castigo, mas o amor e a gratidão por quem libertou a pessoa. Faz todo sentido. É uma mudança de paradigma. E as 2 últimas dimensões que o estudo aborda são igualmente profundas. A libertação da morte e a libertação do diabo. E se a gente conecta tudo, vemos que o estudo está abordando os grandes medos e opressores da condição humana. Com certeza.
A libertação da morte não é, claro, evitar a morte física. É ser livre do poder dela, do medo que ela impõe. Então não é sobre se tornar imortal, mas sobre mudar a nossa relação com a mortalidade. Exatamente essa a ideia. O argumento é que Jesus, ao vencer a morte na ressurreição, tirou o poder dela de ser o fim de tudo. Ela vira uma passagem, não um ponto final. Deixa de ser o inimigo final. Isso. E, por fim, a libertação do diabo é descrita como um resgate do domínio dele. O estudo usa uma referência da primeira carta de João, que diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É a quebra de uma opressão espiritual. Exato. Num mundo que muitas vezes ignora essa ideia, o estudo reafirma essa realidade como uma das prisões das quais essa liberdade se ocupa. Resumindo toda essa jornada, então, o estudo de Cleves Silva desenha um caminho muito claro. Começa com um discipulado autêntico, baseado numa fé que é um dom e que se prova na perseverança. Isso leva a um conhecimento da verdade que é o próprio Jesus. Certo. E essa verdade, uma vez vivida, produz uma liberdade radical em múltiplas facetas, do pecado, da condenação da lei, do poder da morte e do domínio do diabo. Síntese perfeita. E o estudo conclui com uma citação de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que viveu e morreu resistindo ao nazismo, o que dá um peso ainda maior às palavras dele. E o que ele diz? Bonhoeffer descreve o discipulado como a libertação do homem de todos os preceitos, de tudo quanto o oprime, sobrecarrega, provoca preocupações e tormentos à consciência. Uma liberdade que começa por dentro. Totalmente. E a afirmação final do material é curta e poderosa. Um resumo de tudo. O discípulo é um homem livre. E essa conclusão nos deixa com um pensamento para a gente explorar por conta própria. Qual seria? O estudo se concentra de forma muito intensa na liberdade de alguma coisa. Liberdade do pecado, da lei, da morte. A liberdade é definida como uma libertação de forças negativas. Mas isso abre outra porta. E a liberdade para quê? Se uma pessoa é verdadeiramente livre da maneira que este texto descreve, para que essa liberdade deve ser usada? Qual o propósito positivo dessa nova condição? É uma questão que fica no ar, né? Um próximo passo natural para quem reflete sobre esse tema.